E aí, família tricolor, tudo bem com você? Amigo São Paulino, amiga São Paulina. Hoje nem ia gravar vídeo porque o dia foi fraco de notícias, mas aí aconteceram algumas coisas agora que eu queria falar para vocês. Algumas mudanças que o Aguirre, nosso técnico, pode fazer para o jogo contra o Atlético Paranaense. E muita gente me pediu para comentar sobre o infelicíssimo caso com o Regis, o lateral direito que foi preso em Brasília. Eu dou as informações para você, dar minha opinião, que eu não sou mureteiro. E eu também queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Fui apurar algumas informações aí, queria passar para vocês, tá? Antes, vamos falar do time. O time que está 5 jogos sem vencer, só lembrando, é a terceira pior campanha, o terceiro maior jejum do Campeonato Brasileiro até de hoje. O São Paulo só perde para o Paraná, que está 15 jogos sem vencer, e para o América Mineiro, que está 6 jogos sem vencer. E só para lembrar, não existe coincidência, eu não acredito em coincidência, Paraná e Atlético foram os dois times que nós perdemos pontos importantíssimos contra o Paraná fora e contra o América em casa, que contribuiu, eu acho, imensamente para jogar o São Paulo ladeira abaixo, no buraco onde estamos agora. A novidade do time é que o Arboleda voltou da seleção equatoriana, deve jogar mesmo contra o Atlético Paranaense, no lugar do Anderson Martins suspenso, e o Reinaldo treinou normalmente, e o Rodrigo Caio deve ser o lateral direito mesmo. Agora, surgiram umas informações hoje que o Aguirre deve mexer no time depois daquela reunião lá que teve de análise com o Leco, com o Raí. Quem deve perder a posição? Jusilei e Nenê devem perder a posição. Não está nada certo ainda, são só especulações. Ele quer apostar no Luan, o menino da base que defendeu a seleção sub-20. Quer colocar o Everton, Felipe, ou aquele menino Anthony. O Lisieiro também pode perder a vaga, que jogou contra o Ita também pode perder a vaga. Ele pode colocar o Carneiro também desde o começo. Ou seja, alguma coisa ele vai fazer, já que a porteira está arrebentada, agora ele vai mexer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho o seguinte, independente de qualquer coisa, precisava ser feito alguma coisa mesmo. Alguma coisa, alguma atitude esse treinador tinha que tomar. Só não sei se é tarde demais, como ele tirou o Sidão tarde demais. Não sei se agora já caso perdido. Mas em todo caso, eu acho o seguinte... Igual eu falei quando eu já entrou no lugar do Sidão. Não, tô gritando hoje, né? Tá um barulheiro aqui danado. Até o Fagner tá quieto hoje. Mas tá um barulho danado. Acho que eu tô gritando, mas tudo bem, gente, me perdoe. É o seguinte, então, o Aguirre deve colocar, deve fazer essas mudanças. Eu acho o seguinte, pior do que tá não fica. Vocês concordam comigo? Jogar pior do que jogou contra o Internacional, dificilmente vai jogar. Então eu prefiro que tome alguma atitude, que faça alguma mudança, que tire o Nenê que não tá jogando nada mesmo há muito tempo. Deu uma chance para esse Anthony, deu uma chance para esse Luan, porque para mim o campeonato já está perdido, foi aquilo que eu falei para vocês depois do jogo contra o Internacional. Coloca esses moleques da base aí para jogar e vamos ver, vamos apostar. De repente o Brenner no lugar do Carneiro, ali no lugar do Diego Souza, centralizado como é a posição do Brenner. Eu sou totalmente a favor dessas mudanças e queria muito saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários quem vocês colocariam, se tá certo o Aguirre tirar o Nenê, tirar o Jusilei. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que tem que mexer sim no time, tem que dar uma sacudida nesses caras que estão muito acomodados e preguiçosos e desinteressados, como eu falei para vocês depois da derrota humilhante contra o Internacional. Gente, é o seguinte, o São Paulo também já definiu o esquema de pré-temporada, porque é o seguinte, por que é tão importante classificar entre os 4 para pegar a vaga direta na Libertadores? Se pegar na fase de grupos, disputar a fase de grupos, tem que alterar toda a programação do ano que vem, porque aí joga antes, dá uma complicada geral, então tem que classificar para Libertadores entre os 4, isso eu acredito que dá, né, gente? Se bem que aquilo que eu falei, colocaria a molecada da base, prefiro classificar, ganhar ou perder, classificar ou desclassificar para Libertadores com essa molecada da base. Vamos ver o que o seu Aguirre vai fazer no sábado contra o Atlético Paranaense. Então, o São Paulo definiu a data de viagem para os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês? Vai disputar a Florida Cup a partir do dia 10 contra o Eintracht na Alemanha. Viaja no dia 4 de janeiro. Se apresenta e já viaja. E talvez lá nos Estados Unidos, entre o dia 4 e o dia 10, a estreia, faça algum jogo treino. Isso ainda não foi definido. Mas vamos ver como é que vai ser esse final de campeonato. Vamos ver se consegue classificar para a fase de grupos da Libertadores. Porque é fundamental para o planejamento do ano que vem. Reforço, eu estou de olho e vou falando para vocês. Vamos lá. Vamos falar do Regis. Regis, então... A notícia saiu ontem à noite, eu estava lá no SBT, já tinha gravado o vídeo, e aí o pessoal da rede, o pessoal de Brasília, do SBT de Brasília, entrou em contato com a gente lá, dando a informação que ele tinha saído a notícia, e na verdade a prisão aconteceu na segunda-feira, né? Esse buchiche aconteceu na segunda-feira. Ele estava em Brasília, numa cidade lá no Distrito Federal, teria tentado invadir o apartamento de uma vizinha, e a polícia disse o seguinte, segundo a Polícia Civil, o que aconteceu na segunda-feira, segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o Regis estava, infelizmente,
visivelmente alterado, visivelmente transtornado, não se sabe ainda se é feito de álcool, de drogas, não se sabe. E ele deu muito trabalho, disse que ia quebrar tudo, que queria quebrar o apartamento, que queria invadir, deu muito trabalho para a polícia, mas a polícia chegou antes e conseguiu neutralizá-lo. Ele foi levado para a delegacia, e aí as pessoas, a imprensa, quando ficou sabendo dessa história, olha que mais triste, isso que eu fiquei mais triste, tentaram contato com os assessores, ele tinha um monte de assessor, tentaram contato com os assessores que trabalhavam para ele, e os assessores falavam que não trabalham mais para ele, infelizmente, o cara tá aí, sozinho, os assessores não trabalham mais para ele. Vocês lembram que eu falei? Muita coisa foi especulada sobre dependência química, drogas, álcool, e eu falei para vocês que eu não ia dar essa informação, não tinha essa informação, não podia dar com certeza, porque o próprio Regis preferiu não divulgar, embora muita gente fale que é isso. E eu fui tentar descobrir o seguinte, só para terminar a informação da prisão dele, ele foi autuado em flagrante acusado de perturbação da tranquilidade, ameaça e violação de domicílio. Ele assinou um termo circunstanciado, foi liberado, deve se apresentar à justiça numa data a ser definida para resolver esse BO, mais uma dor de cabeça na carreira dele. Só lembrando, ele teve o contrato rescindido, ele foi afastado pela diretoria do São Paulo, teve o contrato rescindido depois que não conseguiu recuperar dos problemas pessoais dele. Gente, a minha opinião é a seguinte, se for dependência química, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, independente se é dependência química ou não, o São Paulo ofereceu ajuda para ele, lembra? Quando suspendeu o contrato, ofereceu toda a estrutura, como é digno de um clube como o São Paulo Futebol Clube, oferecer ajuda a um funcionário seu, como qualquer empresa ofereceria ajuda a uma empresa decente, ofereceria ajuda a um funcionário que tem problemas. O que eu fiquei sabendo foi o seguinte, o São Paulo ofereceu todo tipo de ajuda para o Regis, todo tipo de ajuda, e o próprio Regis não quis ser ajudado. Por isso, o São Paulo decidiu romper o contrato com ele. O São Paulo disse que não descarta uma recontratação do Regis se ele se recuperar desses problemas pessoais, desde que ele procure ajuda. Então fica muito claro, os indícios ficam muito claros. Eu estava muito preocupado com essa postura do São Paulo, porque vamos supor, se for dependência química, na minha opinião não, na opinião médica, dependência química é uma doença, O cara não é dependente químico porque ele quer. O Casagrande, que é um exemplo disso, um cara que está superando, porque o dependente químico nunca vence, nunca fica curado, mostra isso, fala muito sobre isso, vocês devem acompanhar o drama todo do Casagrande que ele viveu, e não tem nenhum problema de divulgar isso para todo mundo. É uma doença, então nenhuma empresa decente do mundo, na minha opinião, demitiria um funcionário porque ele tem câncer, por exemplo, você concorda? Nenhuma empresa demitiria, suspenderia o contrato, rescindiria o contrato de um funcionário porque ele tem diabetes, que é uma doença assim como é a dependência química. Por isso que eu fui me informar, mas independente do problema que for, o São Paulo ofereceu toda a ajuda possível ao Regis e o próprio Regis não quis ajuda. Lembrando que, de novo, se for dependência química, os especialistas falam que o primeiro passo e fundamental passo é que o próprio dependente peça ajuda, aceite ajuda. Caso contrário, não adianta absolutamente nada. Todos os indícios levam a crer aí que seja um problema desse, de dependência química, embora eu não afirme, porque não existe a confirmação do próprio Regis, mas o que está acontecendo deixa muito claro, os procuradores lá, as pessoas que trabalhavam junto com ele, foram embora, o São Paulo tentou ajuda, ele não quis ser ajudado, então infelizmente é um drama. Eu fico com muita pena desse rapaz, muita pena mesmo, não só dele, como de qualquer dependente químico, porque eu tenho amigos que são dependentes químicos, quem tem sabe como é, o drama que é, quem tem na família sabe como é uma luta diária, é um monstro que você tem que vencer todos os dias. Essa história me comoveu muito, e se for dependência química, eu peço muito para que o Regis, para que os anjos iluminem o Regis, se os amigos espirituais do Regis coloquem a mão na cabeça dele e ajudem com que ele próprio aceite e vá buscar ajuda. Certo, gente? Queria também saber a opinião de vocês. Essa é a minha opinião. Repetindo mais uma vez, não banco que a dependência química é o problema dele, mas se for, vocês estão entendendo o que eu estou falando, se for, torço muito para a recuperação dele. Tá certo, gente? Eu queria contar uma novidade para vocês aí. Em breve, estou fazendo parte já de um projeto, de um site chamado O Esportista, que é um site que vai abranger vários esportes, principalmente futebol, e cada clube de São Paulo, os grandes de São Paulo, terão um torcedor, jornalista, alguém representando esses times. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, e o tiozinho
será o representante do São Paulo. Eu vou dando detalhes para vocês, o site está quase pronto, tá para chegar, vai ser um negócio bem bacana, de assinatura, informações exclusivas, bastidores, um monte de coisa legal. Eu serei o representante do São Paulo com muito orgulho, conto com a participação de vocês, mas eu já vou explicando isso aos poucos, tá bom? Agora vamos àquela parte chata no canal, se inscreva no canal, 70 mil, mochila, camisa, marca d'água, muito obrigado, Fagner voltou com tudo. Vamos ao Momento Maguila, já ia desligando a câmera, vamos ao Momento Maguila de hoje. Marcos Santos, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que cidade, eu não conhecia essa cidade. André Rodrigues, aniversariante do dia. André, parabéns, lá de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Jean César, de Rio Claro, também em São Paulo. William Xavier, e para o filhinho dele, Will, de 8 anos, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E para Isilda Oliveira, aqui de Pirituba, o bairro onde eu trabalhei um tempo, na Editora Globo, de Pirituba, aqui em São Paulo. Certo, gente? Caramba, eu falo que vou falar pouco, o vídeo já está com 11 minutos. Então é isso aí, ó, vamos ficando de olho nas informações. Qualquer informação sobre o Regis eu trago, que eu sei que muita gente ficou preocupada e chateada em relação a essa notícia que saiu sobre ele. Eu vou contando, informando vocês, reforços, tudo que acontecer, essas mudanças no time, tá bom? Falei pra caramba. Fiquem com Deus, gente. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau.